Esse tempo, né, é incrível, mas é um período que eu gosto muito da igreja, né? Às vezes as pessoas não gostam porque acham que é triste ou por algum outro motivo, né? Tem um certo desânimo ou qualquer outra coisa, né? Eu acho um período muito especial. E nós somos convidados durante a quaresma à prática, né, do jejum, da esmola e da oração. E assim, a grande pergunta que fica é: nós somos convidados a essas práticas, né? Jejum, esmola e oração. Mas o que essas práticas, né, podem nos servir na nossa vida, né, durante esse período? O que elas trazem de benefício para nós? O que muda na nossa vida? Esses exercícios de oração, jejum e Esmola. esmola, elas servem para nos transformar ou nos melhorar, ou nos potencializar? Em que sentido, né? Por que nós precisamos praticar essas coisas? Essa é a pergunta que eu gostaria, uma das perguntas que Sim, vou sim. fazer em parte. Que podemos conversar. Não, claro, claro. Eu penso assim que propósitos que nós abraçamos durante nossa vida, e como também esses propósitos que você disse, que você lembrou aqui, próprios do tempo da Quaresma, eles têm logo um retorno muito bom, uma consequência muito boa, que é autodomínio de cada um de nós. Ou seja, eu posso treinar meu autodomínio, posso treinar a força da minha vontade através dessas práticas, como estas, como também outras podem ser praticadas, podem ser vividas, né? Mas é importante exatamente que eu dirijo a minha vida com planos, com projetos que eu quero implementar e não com vontades que estão sempre perto, porque estão dentro de mim, que querem me conduzir. Me dá vontade de agora dormir. Será que eu posso dormir? Ok, se eu não tenho outra coisa para fazer, eu posso dormir. Mas se é agora o tempo do meu trabalho, ou o tempo de eu estudar, não é bom eu dormir. Mas tenho vontade de dormir. E aí, o que eu vou fazer, né? Ou eu tenho vontade agora de comer alguma coisa, mas eu almocei há pouco, mas ainda tenho vontade. É bom eu abraçar essa vontade ou seguir o plano. Não, eu só vou comer aquilo que comi no almoço porque meu médico me disse: você está acima do peso, você precisa maneirar na tua comida. Então, você precisa comer tal coisa no almoço, só 3 horas ou 4 depois você vai comer tal coisa, né? Então, já olhando totalmente pelo lado humano, esses propósitos eles já começam a nos beneficiar, porque, em certa maneira, colaboram com a nossa capacidade de ordenar a nossa vida e conduzir do jeito como a gente percebe que precisa conduzir a nossa vida. Então, o primeiro benefício já é bom, né? Já é uma coisa boa. E segundo, obviamente, nós entendemos que próprios propósitos que nós oferecemos a Deus como um sacrifício já são um valor, né? Se eu jejuo e ofereço esse modo de fazer a penitência, por exemplo, a Deus, né? Com certeza este jejum ganha para mim um valor perante o próprio Deus. Além ainda disso, entra aquilo que eu aprendo sobre, por exemplo, o meu corpo, as necessidades do meu corpo. Eu estou falando agora exatamente do jejum, né? E quanto que eu preciso ter aqui a certeza que tais práticas elas vão me beneficiar em outros momentos da minha vida, né? Eu aprendo a jejuar
quer dizer, nego a comida que eu poderia comer, mas eu não vou comer, mas com isso aprendo que talvez uma outra vontade que surge, por exemplo, eu sair à noite, ir a tal lugar, ou meu corpo pede alguma outra coisa, às vezes coisas ligadas com sexualidade, e eu praticando um jejum, e eu posso dizer, eu quero aqui dizer, pare para o meu corpo, eu quero que meu corpo sirva a mim conforme aquilo que eu determino para ele, e não ao contrário. Sim, é exatamente essa a prática do jejum. É você poder dizer não àquilo que você poderia dizer sim, para que você possa dizer não àquilo que você precisa dizer não, né? Sim, sim, sim. É porque nos fortalecemos, né? Então é como se fosse desafiar a si mesmo. Quanto que eu realmente domino a mim mesmo. Isso que eu coloco assim no centro, né? Quanto que eu posso dizer que eu sou dono da minha vida. E quanto que as paixões, vontades estão dominando a mim. É interessante o que você está falando, porque eu gosto muito da prática de esporte, né? E na prática de esporte a gente tem uma coisa que chama de disciplina, né? Que é fazer aquilo que você não tem vontade para atingir o objetivo que você quer Sim, atingir, sim. né? Na verdade, não só porque na disciplina, não só que eu faço aquilo que eu deveria fazer, mas ainda criando um hábito. Sim, Sim. Né? Que tipo, eu faço todo dia, por exemplo, aquilo que eu deveria fazer, não apenas uma vez. sim, Né? claro, Eu é a faço consistência, exatamente né? consistência, por quê? Porque sigo este plano que eu tenho, né? Então, disciplina, ela nos ajuda em todas as partes da nossa vida. Como você falou, no esporte é indispensável. Quem, por exemplo, pensa, eu quero alcançar tal emprego e isso é só possível através de um concurso, né? E eu preciso estudar tantas horas Preciso por dia. estudar e se entende quem está dentro deste mundo dos concurseiros, né, sabe que é um grande sacrifício, um grande esforço que a pessoa tem que ter essa disciplina que você está falando para todo dia, tantas horas estudar e mais ainda tem bem organizada a vida porque eu tenho que fazer outras coisas, preparar comida, eu preciso, sei lá, é até necessário fazer um exercício esportivo, mas ainda eu preciso hoje saber qual é a matéria, amanhã é outra, ou sei lá, durante o dia eu vou fazer 2, 3 matérias, tudo num esquema que vai me trazer como consequência a vitória na hora da prova do concurso, né? Então, já nessa parte, aqui neste mundo, isso nos traz grandes benefícios. E nós entendemos que na parte espiritual não é diferente. Sim, Que também quando eu começo a dominar a mim mesmo para fazer o bem, para praticar aquilo que Deus apresenta para mim como práticas baseadas no amor a Deus e ao próximo, com certeza, como no início pode isso me trazer uma dificuldade, mas com o tempo eu vou com certeza fazer isso com muito mais tranquilidade. então a gente poderia pensar assim que o jejum, então, ele nos faz alcançar uma certa liberdade, nos faz livres, né? Porque não nos tornamos escravos dos desejos do nosso corpo, né? Do só os sentidos do nosso corpo nos pede, mas nós conseguimos impor a nossa vontade, né? Sim. São Paulo, em alguns momentos, ele aponta, né, sobre como se fosse batalha dentro de nós entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Sim, E de fato, esses propósitos quaresmais são capazes de nos ajudar a gente realmente dar a preferência àquilo que é espiritual, deixando nosso carnal, nosso físico, sob domínio do espiritual. Porque é assim que nós conseguimos conduzir bem a nossa vida. Quem inverte isso consegue conquistar as coisas
físicas para este mundo, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, com grande prejuízo para o espiritual. É verdade. Então nós falamos do jejum e a oração. O que nós, nesse período principalmente, né, o que nós podemos fazer na nossa oração? Como o Senhor nos aconselha na nossa oração nesse período? O que nós devemos conversar com Deus? O que nós devemos pedir a Deus, né? Uma das perguntas que a gente estava falando fora do ar, eu posso pedir para que Deus me dê a capacidade de amá-lo mais? Sim. Porque, primeiro, a definição, né? Tem muitas definições de oração. O que é oração, né? O que é oração? E tudo depende do ponto de vista, né? Com qual ângulo eu olho essa questão. Para mim, para ir assim ao ponto mais importante, a oração é o momento no qual eu estou com Deus, onde eu posso, naquele momento, permanecer com Ele de uma maneira espiritual. Às vezes também eu posso envolver palavras, leitura, contemplação, meditação, faço alguma coisa além daquele ato espiritual, mas o que importa é que, naquele momento, meu objetivo é me encontrar com o próprio Deus e permanecer com Ele. Conversando ou não, fazendo uma coisa a mais ou não. Mas o que importa é estar com Ele. E se nós entendemos também que nosso próprio corpo marcado pelo pecado original, ele já nos atrapalha, né? Tira a nossa liberdade, ou pelo menos uma parte da nossa liberdade, né? Temos comprometida fazer esse pedido, Senhor, para que eu possa mais amar. Obviamente que eu estou fazendo uma coisa certa. Aliás, todo mundo deveria fazer isso, porque como entendemos, a Sagrada Escritura nos fala sobre o Espírito Santo que é dado para nós, para ele rezar por nós e em nós. Ou seja, se eu naquele momento desejo amar o próprio Deus, ele mesmo quer que seja amado mais. Então, ele, como seu Santo Espírito, vai fazer dentro de nós aquilo que vai nos favorecer nessa nossa relação com ele, por exemplo, no amor. Então no caso de... Agora uma perguntinha sobre oração. Oração mental ou oração falada? O que é mais importante? Existe... O que é mais correto? Porque eu escuto muito os sacerdotes falando que o demônio não nos conhece intimamente, ele não conhece nossos pensamentos, ele não teria essa licença, Sim. esse poder, essa prerrogativa. Mas ele nos escuta quando a gente fala, né? Quando ele vê nossas fraquezas e se aproveita disso. Qual seria a melhor oração? A oração falada ou a oração mental? Porque às vezes na oração falada a gente demonstra nossa pequenez, as nossas dificuldades diante do próprio Deus, né? Não, Deus conhece nosso coração, a gente não precisa falar nada, ali já sabe. Mas assim, quando a gente fala, será que seria pior do que oração mental ou não importa? São duas coisas, né? Que começando com essa questão, o que o diabo escuta ou não, né? E eu acho que nessa questão da oração talvez não é tão importante, né? Mas é muito mais importante quando nós compreendemos que querendo fazer o bem, querendo fazer aquilo que vai nos enriquecer espiritualmente, se a gente realmente contempla sobre isso nosso coração, nosso íntimo com o próprio Deus, trazemos uma dificuldade para o nosso inimigo de nos atrapalhar. Isso sim. Até porque
tanto mental quanto falada, a gente se aproxima de Deus. O demônio não vai ter vez, né? Sim, sim, sim. Mas eu estou falando neste sentido, quando nós temos este tipo de plano. Agora, qual das duas orações é melhor? Eu não colocaria assim, desta maneira. Eu ainda penso que existem várias formas de oração. Sim. Tem aquelas formas com qual nós nos mais identificamos, o que eu acho que é interessante, e aquelas que nos trazem mais a experiência do encontro com o próprio Deus. Ou seja, que nos ajudam mais, sei né, que praticando essa modalidade de oração é que eu experimento este meu encontro com Deus. Não estou falando experiência tipo de emoção e tudo mais, né? Mas um verdadeiro encontro onde eu sei, eu tenho essa profunda, mesmo, né? profunda convicção forte. e certeza que eu me encontro com Deus. Por isso, cada das formas de oração ela é válida. O melhor eu acho que é sempre dar preferência àquela que é para nós melhor, mas também praticar todas as outras, porque cada uma nos dá uma outra oportunidade. Sim, né? sim. Por fim, falta a esmola. E a esmola nos ajuda a gente se desapegar das coisas deste mundo, né? Que tantas vezes o que nós temos aqui nos escraviza também. Achamos que nós temos essas coisas, mas elas que nos têm. Então, a esmola é como se fosse mostrar que essa coisa não me pertence ao ponto que eu posso abrir mão sem nenhum problema, que seja algum dinheiro, que seja algum bem que eu vou, por exemplo, dar para aquele que nem tem um básico. Né? Então, que bom Deus nos abençoe na vivência dessa quaresma, praticando a oração, o jejum e a esmola. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.